Glória a Deus. Que coisa boa podermos estar na casa do Senhor, não é mesmo? Coisa boa. A gente fica uma semana sem vir à igreja, que foi domingo passado. Meu pai, parece que eu estou há 300 anos, entrei aqui numa alegria, que eu já entrei assim, querendo cantar, querendo fazer alguma coisa, demonstrar o meu amor a Deus, a gratidão do Senhor, porque Ele um dia me salvou, Ele um dia me chamou, e para mim é um privilégio poder estar aqui, trazendo essa palavra, trazendo aquilo que o Senhor falou comigo no meu coração. Eu tenho muita gratidão ao Senhor, porque eu sei e fui ensinada de que se você fala com Deus, sabe de uma coisa? Ele fala com você. Se você fala com Ele, Ele fala com você. Muitas pessoas ficam tristes e assim agitadas, mas Deus, como assim? Deus não fala? Fala com você? Fala, Ele fala comigo. Ele fala comigo e Ele fala comigo em qualquer circunstância. Nós estávamos lá, nessa conferência, lá em Las Vegas, um lugar muito complicado para se sentir a presença de Deus, porque você olha para um lado, o pobre do meu marido, ele falava, quem me conhece sabe que eu não sinto cheiro quase, não sinto quase cheiro, então pode estar, não sinto, eu não sinto, é só assim, eu sinto o cheiro do perfume na hora, mas passou 5 minutos e eu já não sinto mais. Então, para mim, eu andava ali tranquilo e ele quase se morrendo lá por causa do cigarro, o cheiro do cigarro violento dentro dos cassinos, e a gente saía do hotel, dentro do próprio hotel, ia para o centro de conferência, aquele cheiro terrível, e eu nem estava aí, porque eu falava, Senhor, eu não estou nem olhando, porque eu fico com pena, olhava assim, como ele falou, né? Olhava as pessoas, homem com um negócio, aquele oxigênio no nariz, um negócio de oxigênio do lado, fumando e jogando. Eu olhava e falava assim, olha que, desculpa a palavra, mas é um burro. É uma pessoa burra. Uma pessoa que não usa o cérebro. Tem uma massa cinzenta lá dentro, mas não usa a massa cinzenta. Então eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus do céu, como que pode? E ali Deus foi falando comigo. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, é muito bom a gente ler a Bíblia, sabia? Muito bom. Porque mesmo que a Bíblia não esteja na tua frente, você lembra. Foi assim que veio essa palavra para mim hoje de noite. Andando por ali, olhando aquelas coisas, eu falando com Deus, e Deus foi falando comigo, olha, lembra daquela passagem? Eu falei, lembro. Então, isso, e eu... Uau! Aí eu lembrava de mais uma coisa, eu falei com o marido, eu só preciso sentar no computador. A hora que eu sentar no computador, vai fazer assim, ó. E foi mesmo que aconteceu. Graças a Deus. Deus falou muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia numa passagem muito conhecida em 2 Reis, Velho Testamento, gente. 2 Reis, no capítulo 5. E é engraçado porque é um texto que eu fazia muito tempo que eu não lia, não tinha pensado nada disso, e Deus falou comigo muito claramente sobre essa passagem. Que legal, eu deixei minhas notas todas dentro da minha bolsa. Pode pegar aí para mim, por favor. Fiz umas notinhas para não esquecer, e quem olha as minhas notas fala, que isso? Isso é a nota de uma pastora ou de uma criança, que é todo colorido. Eu adoro fazer coisa assim. Imagina como eram meus caderninhos de criança, né? Era tudo colorido, muito engraçado. Cada um de um jeito, né? Aí o pessoal diz, eu já uso computador. Não dá, para mim no computador não funciona. Tem que ser assim, ó, no papel, pelo menos por enquanto. Vamos ler então, 2 Reis, capítulo 5. Todo mundo junto comigo diz amém. Ok, então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso.
Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nós vamos parar por aqui. Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos ter essa palavra nas nossas mãos, hoje com tanta liberdade, ó Deus, sendo que em outras partes dessa terra, desse mundo, ó Deus, tantas pessoas perecem, ó Deus, morrem, sem nunca ter a alegria de tocar numa Bíblia. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, e perdoa todas as vezes, ó Deus, que nós pecamos, Senhor, ao não ler a tua palavra, Senhor, ao desconhecer a tua palavra, Senhor, a menosprezar, ó Deus, um presente tão lindo que é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu falas conosco. Por isso, Deus, nós nos abrimos para que tu fales conosco nessa noite de uma forma especial, ó Deus, que possamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fui no dicionário, na internet, para ver a definição de lepra, que foi a doença que esse homem tinha. E diz assim que lepra é a mesma coisa de hanseníase. É um mal de Hansen.
É uma doença infecciosa causada por um bacilo. E ele também é conhecido como bacilo de Hansen, que causa danos severos nos nervos e na pele. A denominação hanseníase deve-se ao descobridor do micro-organismo causador da doença, Dr. Gerard Hansen. O termo lepra está em desuso por sua conotação negativa histórica. Nós pensamos em lepra e, por não ser uma coisa muito comum nos nossos dias, a gente não pensa muito nesse assunto. Mas naquela época, as pessoas estavam ligadas em lepra. Por quê? Porque é altamente contagioso. Altamente contagioso. E a gente para pensar nessa história e vem aquela coisa na cabeça da gente, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Gente, quando a gente para pensar, esse homem era um comandante. Ele era o general. Ele era a pessoa que ficava à frente. Mas ele tinha lepra. Há muito tempo atrás, eu não sei onde, a gente ouve as pregações e depois esquece, né? Eu, pelo menos, esqueço assim, o que é, quem foi que pregou, onde foi que eu ouvi. Eu só pego aquilo assim, aí fica na cabeça. Eu me lembro de ter ouvido uma pessoa falar, comentando sobre essa passagem, que esse homem, ele devia se esconder muito bem. Ele provavelmente vestia aquelas roupas, assim, dignas mesmo de um comandante, né? E ele devia se esconder muito bem. Nós não sabemos, e a Bíblia não nos diz, a que nível estava a lepra de Naamã. Mas nós sabemos que a lepra é uma doença que você já deve ter visto nos filmes, que eles enrolam os dedos, eles protegem o rosto, porque a lepra pode comer o nariz, a lepra come pedaços da pele. Eu vi na internet, se você tiver a curiosidade de saber o que é a lepra, entre e veja, para você ver como que é chocante. A pele fica toda cheia parecem bolhas. E aos poucos, os dedos vão caindo. A mão cai, os pés caem. Então, é uma doença horrível, 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 horrível. A Bíblia não nos diz em que nível estava a lepra de Naamã. Só nos diz que ele tinha lepra. E esse homem, ele se escondia atrás dessas roupas. Atrás da roupa de guerreiro que ele tinha. E ele saía, e ele ia, e ele era comandante do exército da Síria, que era, naquela época, um dos povos mais vencedores, que eles eram praticamente imbatíveis. Quando eles saíam para a guerra, eles saíam para acabar. É para vencer. Eles entravam na guerra com um objetivo: nós vamos vencer. E esse homem, ele era bem conceituado. Por que ele era bem conceituado? Porque ele era bom no que ele fazia. Ele era bom naquilo que ele fazia. Esse homem, ele chegava na guerra escondido, assim, cobrindo a sua lepra. Sabe Deus como que ele fazia isso? E ele chegava e ele vencia. E quando ele voltava para casa, ele tinha que tirar tudo aquilo. Porque aí ele estava em casa. E ali em casa, ele era simplesmente um homem leproso. E eu fiquei meditando sobre isso e pensando, meu Deus, como que isso pode acontecer? Esse homem, ele era admirado pelas pessoas, ele era considerado um ídolo, né? Porque ele era o comandante do exército da Síria. Mas quando ele entrava em casa, a família dele via a situação dele. E é interessante porque, ao colocar isso tudo no papel, me veio isso na cabeça. Eu pensei, meu Deus, que coisa mais incrível. Por pior que seja a situação de uma pessoa, Deus está sempre trabalhando para trazer a vitória para nós.
Ele está sempre trabalhando para trazer a cura que nós precisamos. Ele está sempre fazendo coisas. E eu fiquei pensando ali, e 4 coisas me vieram na mente ali naquela hora. Eu falei, meu Deus, Deus quer nos curar. Ele envia pessoas e situações para que nós possamos ser curados. Primeira coisa, ele enviou a serva de Israel. Uma servinha, uma menina. A Bíblia é bem clara em dizer que era uma jovem. Ela era uma jovem que entrou na casa desse homem. Ela entrou na intimidade da casa daquela família ali. E ela teve a ousadia de abrir a boca e falar com a senhora dela. Falar, ai, se ele fosse diante do profeta, ele seria curado. Deus mandou aquela menina ali para ficar pertinho, porque ela via a realidade dele. Segunda coisa, ele enviou um profeta. Era necessário uma viagem para ele poder chegar lá perto do profeta, mas era uma coisa possível. Sempre é possível você alcançar o seu milagre. Deus está sempre preparando essas meninas, vamos dizer, ou meninos, ou quem quer que seja, pessoas que Ele envia que estão ao nosso redor. Nós só precisamos ficar atentos. Atentos. Ele mandou o profeta para um lugar que era de fácil acesso. Ele poderia chegar até Israel. Dava para chegar lá. Sempre Deus manda o livramento para as nossas vidas. É possível nós chegarmos lá. Terceira coisa, ele enviou favor a Naamã perante o seu superior, que escreveu uma carta ao rei de Israel. Apavorou o rei, né? Vocês viram, né? O texto. Eu lendo isso, eu comecei a rir, que eu pensei assim, eu falei, imagina o rei de Israel. Ele falou, o cara chegou lá, falou, ó, tá aqui a carta do rei da Síria, dizendo que é para você curar o comandante deles. O cara pirou a cabeça, rasgou as roupas. Que isso? Ele está querendo lutar comigo, está querendo acabar com a gente. Desesperou, né? Por quê? Porque ele pensou, meu Deus, como isso vai acontecer? Isso era o rei. É porque não tinha sido levado ao profeta, tinha sido levado ao rei. O rei descabelou, ficou louco, ficou doidinho. Mas Deus deu favor para Naamã, para que o rei da Síria chegasse e falasse, eu vou mandar uma carta a teu favor. Deus tem favor para a tua vida. Deus tem favor para a tua vida. Não importa qual o tipo de lepra que exista. Não importa qual seja o nível de lepra que exista. Deus tem favor para aqueles que buscam a sua presença. Amém? Deus falou muito comigo. Gente, eu fiquei assim chocada com as coisas que Deus fez aqui. Quarta coisa, enviou revelação ao profeta sobre o que Naamã precisava fazer para ser curado da sua lepra. Deus revelou. Às vezes os profetas não têm, eles estão ali e eles têm uma ideia mais ou menos o que precisa fazer, o que precisa falar, e fica meio assim, nublado, porque está precisando orar um pouquinho mais, né? Então, fica assim, mas para esse não, para esse foi claro, nós já lemos a história toda. Deus falou muito claramente 7 vezes dentro do rio. É legal, né? A gente ter uma palavra assim, firme, 7 vezes, depois dessas 7 vezes. Quantas vezes o Senhor já não fez isso com a sua vida? Quantas vezes o Senhor já não falou para você? Entre em jejum. E você foi rebelde e não entrou. Quantas vezes Deus já falou, leia a minha palavra, porque Ele queria revelar. E você não leu o tempo que precisava ler. Quantas vezes nós, como pecadores que nós somos, portadores de lepra espiritual. Poxa, pastora, que palavra pesada. Foi o que o Senhor mandou eu falar, eu vou falar. Amém? Quantas vezes o Senhor quer trazer a cura total, a libertação, e a gente resiste. Deus falou comigo, olha, Deus já providenciou tudo para a sua cura e para a minha cura. Aleluia, glória a Deus.
As conexões já estão formadas, elas já estão feitas. Você só precisa abrir os seus olhos, olhar em volta com inteligência espiritual. Sabe, porque muitos crentes vivem uma vida sem usar inteligência espiritual. Inteligência espiritual é você olhar para as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Porque com os olhos naturais nós não conseguimos enxergar quase nada. Nós nos enganamos assim tremendamente. Fazemos julgamentos errados. Esse homem, Naamã, não tinha entendimento nenhum das coisas de Deus. Porém, Deus fez um milagre na vida dele. Eu sempre pensei assim, poxa, achava legal, nunca tinha prestado muita atenção nessa história, assim, sobre ele. Eu só pensava assim, poxa, o cara era um comandante, ele foi lá, falou com o profeta falou, vai lá, mergulha 7 vezes. Ele foi, fez o que o profeta falou e recebeu a cura. Que legal, foi um cara que, né, foi. Tal. Comecei a ler, eu falei, que isso? Como assim? Como assim? Eu estava pensando que o cara era uma coisa, não era não. Ele era guerreiro, ele era bom no que ele fazia, mas o cara era turrão. O cara era turrão. Eu fui olhar e fui pensar, pensei, meu Deus, o que é isso? Olha, Naamã chegou e falou assim, vou lá pegar minha cura, né? Vou chegar lá e tal, não sei o que, tarará. Aí, ele chegou perto do profeta. O profeta sabia que ele estava vindo, né? Porque o rei, ele soube que o rei rasgou as vestes, apavorado que estava, quando recebeu a carta do rei da Síria. Aí ele pegou e falou, manda trazer Naamã para mim. Aí ele foi. Naamã chega lá, né? Devia estar lá com aquela roupaiada dele, toda bonitona e tal. Chega lá. Sou eu, comandante da Síria, né? Chegando na casa do profeta. O que o profeta faz? Manda o servo dele, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes. Naamã falou, eu não acredito. Eu, o comandante da Síria, e o cara nem veio falar comigo. A Bíblia está relatando o que ele falou. Ele disse, eu não acredito que esse homem fez isso comigo. Que falta de atenção, relaxo com a minha pessoa. Olha quem eu sou. Eu sou o comandante da Síria. O cara me manda, ainda por cima, me manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sendo que os rios de Damasco são muito melhores. Que arrogância. Que arrogância. Quantas vezes, meus irmãos, essa arrogância está dentro de nós? Quantas vezes nós nos achamos melhores? Quantas vezes nós achamos que as pessoas não estão nos valorizando por quem nós somos? Quantas vezes? Quantas vezes o nosso coração está cheio de orgulho, cheio de coisa que não podia estar lá, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Deus Altíssimo. E o que nós precisamos fazer é olhar para a Bíblia e aprender com a palavra. Eu aprendi demais nessa passagem. Eu aprendi demais ao meditar sobre isso. Pensei, meu Deus, esse homem era muito arrogante. Ele saiu tão enfurecido, que ele falou assim, eu não vou mergulhar coisa nenhuma, eu vou me embora. Virou as costas e saiu batendo pé. Pá, pá, pá. Andando. Quantas vezes nós achamos assim, poxa vida, a pessoa nem deu atenção, está sabendo que a gente está vindo aqui e a pessoa nem fala com a gente. Eu entrei aqui nessa igreja, ninguém nem me deu o prazer e não sei o que lá, tem que fazer aquele negócio. Que ser humano mais chato que a gente é, fala a verdade. Nós somos difíceis, ô carninha ruim, tem que morrer. Por isso é que o apóstolo, é verdade. Gente, essa carne tem que morrer. Por isso que o apóstolo Luiz Hermínio, ele sempre fala, né? Nós temos que morrer, nós temos que morrer. Nós temos que morrer. A nossa carne é muito ruim. Não adianta a gente fazer
passar o perfuminho, se arrumar todo e falar, olha que linda que eu sou, que linda nada. É ruim pra caramba. A verdade é uma só. Nós somos ruins. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser transformados. Precisamos ser mudados. Porque caso contrário, nós somos isso aqui. Leprosos espirituais. E Deus nos quer limpos. Deus nos quer lavados, purificados. E Deus traz revelação para nós. Ele fala tão claramente na sua palavra. Eu parei e fiquei pensando, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Deus, quanto mais orgulhosos nós somos, maiores as nossas provas. Quer ter menos prova? Melhor se humilhar. Melhor se humilhar. Nessa conferência, nós ouvimos isso o tempo todo e eu fiquei chocada mais uma vez, porque todo ano a gente vai nessa conferência fazer essas traduções e a gente fica ouvindo. O povo americano foi um povo que foi criado num berço da palavra de Deus. Eles cresceram ouvindo isso, vivendo isso. Então, muitas coisas eles nem têm consciência. Eles nem têm consciência de quem eles são. Mas ali naquelas mesas redondas onde a gente sentava e ia conversar, a primeira coisa que ia falar era ou não era? Que eles falavam, você quer se dar bem no seu negócio? Você quer ter muitas franquias? Seja humilde. Seja humilde. É isso mesmo, pastor. É assim que é. Porque, olha, aquele que é soberbo, que se acha, como se fala lá no Brasil, sabe, aquele que acha que eu sei tudo. Uma das mulheres pegou e falou, olha, eu estou tendo problema com meus franqueados. Ela é a franqueadora. Ela disse, eu estou tendo problema com meus franqueados. Sabe por quê? Porque eles simplesmente acham, depois que eles compram a franquia, eles acham que eles sabem mais do que a gente. Aí, a pessoa moderadora que estava na mesa falou assim, sabe o que é isso? Falta de humildade. O nome disso é orgulho. O nome disso é soberba. Porque eu tive o dinheiro para comprar a franquia, eu sei fazer melhor do que esse franqueador. Sabe nada, quem começa o business é que sabe. Quem sabe das coisas é o nosso Deus, não somos nós. É Ele que diz para a gente, anda, e a gente tem que andar. É Ele que diz, fala, e a gente tem que falar. É Ele que diz, vem aqui que eu quero te curar, e a gente tem que ir lá e ser curado, aleluia. Amém? É assim que funciona, gente. É na base da humildade. Não queira passar por cima daquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus determina, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Quando Deus fala, meu querido, não adianta. Se você quiser fazer coisa diferente, você vai fazer, mas você vai apanhar que nem cachorro. Que nem aquela música, nunca vou me esquecer, da Janete, professora de escola dominical. De escola dominical não, era escola mesmo. Aí eu cheguei lá, tarará, que bonitinha a sua sala. Aí as criancinhas, eu sei cantar em português. Aí eu falei, que lindo, então canta. Aí a sala toda. Atirei o pau no gato, mas o gato. E eu olhei para a Janete e falei, Janete, aí ela, ensinei. Não, reu. Eu falei, Janete! Aí as crianças todas rindo, né? Aí depois ela veio para mim, ela disse, Silvia, fiquei em problema, você não acredita. Falei, o que aconteceu? A mãe de uma das crianças, eu tô tão feliz que a minha filha agora canta em português, que coisa linda. O que ela tá cantando? Aí a Janete, pau no gato. Ela falou, meu Deus do céu, não posso falar essa coisa. Uma musiquinha muito simples, tá? Tá cantando a história de gatinho. Falei, Janete, ela, não vou ensinar mais essa música. Não vou ensinar mais essa música. Porque, olha, falando sério. Aí eu me lembrei agora, né? Atirei o pau no gato, coitado do gato. Apanhou. Cachorro apanhando. Não. Gente, a gente tem que ser humilde na vida.
Esse homem, Naamã, ele estava ali naquela situação e ele estava ainda ali endurecido. E nós sabemos que quando nós ficamos duros assim, a coisa não vai para frente. Fiquei pensando sobre isso até quando eu estava andando naquele avião. Olhei lá de cima. Nessa hora o pastor estava lá, nervoso, apertando a mão. E eu estava aqui só sentindo o balanço do avião. Parece criança, né? Eu, ai, que gostoso, o negócio vai... E ele lá todo nervoso, quase esmagando meu dedo. E eu lá, dando a mão para ele e tal. Aí, olhei lá para baixo, falei, meu Deus, olha só. Daqui de cima a gente só vê uns pontinhos. Está cheio de gente lá embaixo. Ser humano, cabeção, pensa que é alguma coisa. Porque tem um pouquinho de dinheiro na conta bancária, porque tem um pouquinho de influência em algum lugar, já se acha. E Deus lá de cima olhando, falando, sis, are you serious? Are you serious? Deus lá de cima olhando. Quem somos nós, queridos? Quem somos nós perante esse Deus maravilhoso que nós servimos? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, Naamã saiu dali com raiva, brigando, dizendo, não vou fazer isso. Isso é demais, isso é muita humilhação para mim. Ele, além de não sair para vir falar comigo, mandou o servo e me mandou mergulhar nesse rio Jordão horroroso, sujo. 7 vezes, não vou-me embora. Aí entra outra parte que Deus falou muito forte comigo. Olha que coisa linda que o Senhor me mostrou que eu nunca tinha visto. Deus levantou aquelas pessoas, aqueles servos para estarem do lado dele. Então eu fiquei pensando, esse homem, Naamã, ele em casa as pessoas sabiam que ele tinha lepra. O chefe dele sabia que ele tinha lepra. E parte do exército dele que foi com ele até o profeta, sabia que ele tinha lepra. Porque esses servos que estavam perto dele, chegaram para ele e falaram, Naamã, meu servo, meu pai. Olha só, que carinho, né? Meu pai. Falaram para ele. Meu pai, não fica assim não. Se o profeta te pedisse para fazer uma coisa bem mais difícil, você não iria fazer para se livrar dessa lepra? Você iria fazer. É só dar uns mergulhinhos lá. Vai lá. Vai lá. Aí Deus começou a falar comigo sobre isso. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, você vê pessoas que estão iradas, estão que nem Naamã, zangadas com isso, com aquilo, zangadas. Em vez de ajudar a pessoa a sair daquela condição, atiçam mais ainda. Já viu isso? Pessoas que atiçam mais ainda. Esses servos aqui, eles atiçaram sim, mas foi para o bem. Foi para o bem. Então, eu aprendi que nós podemos e devemos ser influências boas nas vidas das pessoas. Se essas pessoas não tivessem se colocado assim diante de Naamã, o que iria acontecer? Naamã não teria tido a cura dele. Foi por causa de um incentivo, uma palavra, um carinho, que isso aconteceu. E foi interessante porque essas pessoas deixaram que Deus usasse. E outra perspectiva desse assunto foi que eu vi qual é a importância de um bom relacionamento, mesmo com as pessoas difíceis. Porque Naamã era difícil. Ele se achava. Ele se achava. É fácil você discernir quem é assim. É ou não é? Só eu que penso assim?
Você não vê? Quando você vê uma pessoa, a pessoa já chega assim, o último biscoito do pacote. Chega já se achando. Sou o último biscoito. Rei da cocada branca. Ah, meu Deus, eu fico parada pensando nessas coisas. Essas pessoas que estavam do lado dele, chamaram ele de pai. Mesmo ele sendo assim. Será que nós temos já agido dessa forma com as pessoas difíceis que estão à nossa volta? Porque tem gente que é difícil. Tem outros que são mais leves. Não, aqui não, nem olha para o lado, que é para não pegar mal. Mas, fala a verdade, eles tinham um relacionamento. Sabe de uma coisa? Nós temos que cavar para ter esse relacionamento com pessoas difíceis. Quando você vê que uma pessoa é difícil assim, guess what? Sabe qual é a nossa postura? Qual tem que ser a nossa postura de crentes? Como o pastor estava falando aqui, nós temos que ter as características do nosso pai. E as características do nosso pai não é nunca jogar fora uma pessoa. Nunca ele joga ninguém. Sabe o que ele faz? Ele ama. Ele perdoa. E nesse texto, eu aprendi que nós temos que ter um bom relacionamento, buscar, tentar falar, mas meu irmão, você está sentindo assim, mas olha, talvez você pode olhar por outra perspectiva. Talvez alguma coisa tenha acontecido para a pessoa estar reagindo dessa forma, a pessoa estar falando dessa forma. No caso deles, eles falaram, mas Senhor, Pai, se ele pedisse uma coisa difícil, mas isso é uma coisa que dá para fazer. 7 mergulhinhos, não vai lhe matar não. Vai lá, faz o que o profeta está falando. Esses homens, eles corriam perigo de vida, estando do lado desse comandante. E eles sabiam que estavam correndo perigo de vida. Não pense você que ao ser uma pessoa difícil, as pessoas que estão ao seu lado não sabem que você é uma pessoa difícil. Todo mundo sabe. E você sabe quem você é. Se você é uma pessoa difícil, você sabe quem você é. Mesmo assim, aquelas pessoas ali do lado, elas estavam dispostas a lutar pela vida dele. A amar aquele líder. Então, assim, quando a gente para pensar nisso, a gente vê assim que nós, como cristãos, nós temos muito para aprender na nossa vida. Nós temos muito para aprender a ter paciência, tolerância, a chegar e levar a paz para os relacionamentos. Nós temos que aprender a ser agentes de paz. E esses servos, eles eram agentes de paz. A pergunta que nos vem é, será que nós estamos sendo agentes de paz? Será que Deus, Ele pode contar com a gente para a gente poder estar encorajando as pessoas a fazerem aquilo que Deus está falando para as pessoas fazerem, por mais louco que seja? Como no caso desse homem, era uma coisa louca. Era uma coisa louca, ter que mergulhar 7 vezes no rio. E ele estava assim, decidido, já eu não vou mais. Será que nós estamos fazendo isso? Às vezes, a gente diz, não, eu estou fazendo, eu sou mãe. Mãe é um ser assim especial. Mãe é tudo. Então, nunca a gente vai falar nada de ruim para o filho. Você acha que não? Só se nós fôssemos perfeitas. E nós não somos. Nós não somos perfeitas, mesmo sendo mães. Mesmo sendo pais, nós não somos. Porque nós somos mães e pais, nós não somos perfeitos. A única chance da gente estar fazendo alguma coisa certa é se nós estivermos assim com Deus. É o único jeito. Se nós estivermos firmes com o Senhor, caminhando com o Senhor, conhecendo as coisas do Senhor, aí sim. Caso contrário, mãe, você sabe que a irmã pastora pegou no meu pé. Pegou no meu pé, porque eu pego mesmo, desculpa. Pastora, veio falar da minha calça comprida. Estava muito apertada, estava indecente. Poxa,
Aí a mãe, ai, coitadinha. É mesmo, pastora, né? Que coisa. Ela devia cuidar da vida dela. Por que ela está cuidando da vida da minha filha? Por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho que dar conta a Deus. Eu tenho que chegar perto de Deus. Então, como mãe, peraí, minha filha. Vamos orar, querida. Alguma coisa está acontecendo. Para isso estar acontecendo, alguma coisa está acontecendo. No mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo. Vamos orar? Vamos conversar? Vamos conversar com a pastora? Com certeza, vem conversar. E eu tenho que dar minha cara a tapa. Sabe por quê? Porque ninguém mais vai falar esse tipo de coisa. Agora, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. O pastor não vai falar da roupa da irmã. Quem vai falar da roupa da irmã sou eu. Amém? Sabe de uma coisa? Aleluia. Estou suando. Assunto delicado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu vou te contar uma coisa. Uma coisa é a gente estar aí, outra coisa é a gente estar aqui. E nós temos que saber o seguinte, nós temos que dar conta a Deus por tudo que nós fazemos. Por tudo que nós fazemos. O Senhor, Ele olha para nós e Ele diz, quando o Senhor nos chamou para o ministério, eu falei, Senhor, eu não sei se eu dou conta. Meu Deus, isso é muito delicado, é muito complicado. E o Senhor falou assim, não é com você. Não é com você, não é você que tem que me falar que é complicado. Você tem que só obedecer. That's it, acabou. Porque depois eu vou cobrar de você. Aí eu falei, ui, agora complicou, né? Agora complicou. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela tem exemplos de todas as coisas aqui para nós. É só a gente ler. É a gente ler e falar, Senhor, me ajuda. É hora de nós repensarmos o nosso caminhar com Deus. É hora de nós repensarmos. Será que eu estou curado? Ou será que eu preciso de dar os meus 7 mergulhos? Será que eu preciso, meu Deus, mudar o meu entendimento sobre algumas coisas? Será que eu preciso, meu Deus, pensar de forma diferente? Será que eu preciso, meu Deus, tomar posicionamentos na minha vida? Sabe de uma coisa? Deus nos capacita para esses posicionamentos. Eu louvo a Deus porque no final dessa história toda a cura veio. Aleluia! E a sua cura também vai vir. Se existe essa pequena, preposição aí, se nós ouvirmos a voz de Deus. É o que nós precisamos, é ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele está falando. Ao pensar nisso, eu pensei, foram 7 mergulhos. 7 mergulhos. E eu falei, Senhor, que mergulhos são esses? Por que 7? Não sei se foram por essas razões, mas sentada ali, pensando e meditando nessa palavra, me vieram 7 coisas na cabeça. Primeira delas, os mergulhos, para a gente se livrar de quê? De que nós precisamos nos livrar? 7 coisas. Do orgulho. Nós temos que nos livrar do orgulho. Se existe algum orgulho no teu coração, seja ele de qualquer tipo, arranca isso do teu coração. É raiz maligna. É raiz maligna. Não deixe o orgulho ficar no seu coração. Primeira coisa, primeiro mergulho, orgulho. Sai, libera disso, sai disso. Segunda coisa, arrogância. Eu sou o fulano de tal. Eu sou a fulana de tal. Precisa me respeitar. Você sabe com quem você está falando? Arrogância. A arrogância faz com que a pessoa olhe para as outras ao redor e olhe de cima. Tipo assim, de lado. Quem é você? Sabe quem eu sou? Arrogante. É um sentimento maligno. É uma raiz maligna. Parece que é tudo a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. Terceira coisa.
sentimento de superioridade. Eu sei mais que todo mundo. Desculpa, mas eu sei tudo. Você não sabe nada. Eu também não sei de nada. Eu já vou logo disclosing assim. Eu já abro a conversa dizendo, a gente não sei de nada. Eu, tô aqui só para aprender. Não sei nada. Tem que aprender. Sabe por quê? Porque esse sentimento de superioridade joga a pessoa no abismo espiritual. Quarta coisa. O mergulho da doença. A doença. Ele precisava, Naamã precisava de cura. Sabe de uma coisa? Eu preciso de cura, você precisa de cura. Levanta a tua mão e fala, Senhor, eu quero a minha cura nessa noite. E Deus está anotando. Porque por incrível que pareça, o poder do nosso Deus de onipresença, Ele sabe, conhece e está presente em todos os lugares onde nós o chamamos. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem juntos, ali eu estarei com Ele. Nós precisamos de cura. O quinto mergulho, nos livrar de toda hipocrisia. Esse homem vivia uma hipocrisia. Porque eu tenho certeza que se ele chegasse no exército dele, junto de todo mundo, e dissesse, olha gente, vamos para a guerra e tudo, agora, por favor, não cheguem muito perto de mim, porque você sabe que eu tenho lepra e na guerra eu vou gritar, e quando eu gritar, a saliva vai pular da minha boca. E quem estiver por perto de mim pode pegar a lepra. Não ficava um, é ou não é? Mas é ruim, hein? Vou ficar do teu lado, maluco? Não vou ficar do lado, ainda mais na guerra. Grita, imagina, se a gente falando aqui, cantando, com toda carinho, toda jeitinho, a gente já baba pra caramba aqui, quem tiver por perto, se tiver a luz aqui, você vê, a pessoa tá falando e tá saindo os negócios. Por isso tem que passar Listerine aqui no negócio aqui, pra limpar tudo, porque é verdade, gente, nós somos seres humanos. Não adianta querer fingir de que nós não somos o que nós não somos, nós temos que ser o que nós somos. E acontece que a gente vive hipocrisia, a gente vive um glória a Deus, aleluia, sai ali, não sei por que Deus faz isso comigo, não sei aquela hipocrisia, gente, hipocrisia. Deus abençoa todo mundo menos a mim. Como assim você não estava cantando agora mesmo? Aleluia, eu te amo, eu te louvo, muito obrigada, Jesus e tudo. Saiu, já começa. O Senhor diz que é para a gente amar até o inimigo. Fica com raiva até do irmão? Como é que faz? Hipocrisia, gente. Nós temos que nos livrar dessa hipocrisia. Pedir a Deus, Deus me lava, me transforma, me muda. 6. O sexto mergulho. Falta de transparência. Falta de transparência. Era exatamente por isso, porque ele vivia segredos. Sabe essas pessoas que têm mania de ter segredo? O nome disso é pecado. São os lugares escondidos. São os lugares escondidos, onde Satanás tem total domínio. Ninguém sabe que eu entro nesse site do computador. Ninguém sabe. Isso aqui é só eu que sei. É ruim. Sabe quem está olhando? Deus. É Satanás. Os anjos. Os demônios. No mundo espiritual tem um monte de olho em cima de você, cabeção. Tá achando que ninguém vê? É ruim. Tem uma multidão de olho. Então, essa falta de transparência, essa falta de dizer assim, de ser um livro aberto, você não tem segredo, não tem segredo. Sou eu aqui, ó. É isso aqui, sou eu. Essa falta de transparência, que nós precisamos ter essa transparência para a gente poder realmente viver uma vida cristã. E o sétimo mergulho, adoração a outros deuses. Porque você vê que no final dessa passagem, no versículo 17, ele falou, olha, eu não quero nunca mais fazer adoração, dar adoração a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel.
Eu não quero nunca mais. A nossa aliança com Deus tem que ser forte. A nossa decisão de andar com Cristo tem que ser forte. Amém? Nós temos que entender que não adianta a gente viver uma vidinha de falsidade. Não adianta a gente viver uma vidinha de falsidade. Glória a Deus, aleluia. E depois o namorado e a namorada passam a mão aqui, passam a mão ali. A verdade é essa. Não adianta, eu tô cansada de ver isso. Gente que diz que não é coisa nenhuma. Sou crente nada, crente não faz essas coisas. Quem é de Deus. Quem não é, não é. E sabe de uma coisa? As nossas ações refletem. Nossas ações refletem. Não adianta a gente querer esconder. A verdade é que num momento ou em outro a coisa vai aparecer. Muito difícil, porque as pessoas ficam assim, eu não queria ouvir esse tipo de pregação, eu queria falar sobre o amor, sobre a misericórdia. Só que nós estamos ouvindo sobre o amor de Deus, porque no final da história, Naamã adquiriu a cura dele. Ele ficou curado. Só que a gente não pode passar por cima do fato de que ele precisava de muitas coisas. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes a gente está precisando fazer isso. A gente está precisando ter a cura, ter transformação. A gente está precisando ter esses mergulhos. Falar, Senhor, eu quero me jogar dentro desse mar aí, da tua misericórdia, do teu amor, da tua transformação, para eu poder viver a vida cristã que eu tenho que viver. Deus me ajuda. Não permita. Não tem um aqui que possa bater a mão no peito para dizer, eu sou a santinha. Eu sou purificada, eu não faço nada errado. Não tem um. Não tem um. Então, ninguém está aqui para apontar o dedo de acusação sobre a sua vida. Nós estamos mostrando para você é que existe um caminho de cura. Toda essa lepra que existe na nossa vida, como cristãos mesmo, pode ser curada. Ela pode ser transformada. A nossa situação vai ser transformada. Deus já providenciou os caminhos. Ele já fez tudo para nós. Já está tudo pronto. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Já está tudo preparado. Aleluia. Já está tudo organizado para que você tenha a sua vitória. Não se assuste. Simplesmente ande na palavra. Ande na palavra. Obedeça aquilo que Deus fala ao teu coração. Tenha discernimento da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Fale com o Pai, para que o Pai possa falar com você. Tenha relacionamento com Ele. Relacionamento aberto, direto. Amém? Eu queria que alguém viesse para o teclado. E nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando a face do Senhor. Porque eu acredito que Deus tem uma coisa especial para você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Para que nós pudéssemos orar. Pedir a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, faz uma obra na minha vida. Começa falando você mesmo. Abre a sua boca e fala com o Pai agora, em nome de Jesus. Eu estou ouvindo silêncio, igreja. Fala, abre a tua boca e fala. Senhor, eu estou aqui, ó Deus. Levanta as minhas mãos na tua direção, ó Deus, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia sobre a minha vida, ó Deus, quando em tantos momentos, ó Pai, eu tenho vivido como Naamã, ó Deus. Uma vida dupla, uma vida, Senhor, que precisa ser transformada. Deus, quebra o meu interior, quebra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti, ó Deus, eu quero mais de Ti.
Se você quer mais mesmo, vem aqui à frente, vem aqui, vamos preencher esse lugar aqui, ó. Ande curianta labacaia, churianta labacantas. Oh Deus de poder, vem fazer a tua obra neste lugar, ó Deus. Nós sabemos que tu és um Deus, Senhor, que faz, Senhor, milagres, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, desse lado da igreja até a outra parede, ó Deus, eu te peço, ande canta labalaia, churianta labacantas, ande curianta labaxias, ande canta lamaias. Ó Deus, dá ordem aos teus anjos, ó Deus, para trabalharem nessas vidas aqui, ó Deus. E que cada um desses mergulhos, ó Pai, sejam, Senhor, efetuados nesse momento. Pai, em nome de Jesus, todo orgulho cai agora por terra, em nome de Jesus. Repreende, igreja. Abre a tua boca e fala: tira de mim, ó Deus, se há algum tipo de orgulho no meu coração, arranca essa coisa maldita, Senhor, eu não aceito isso no meu coração. Arranca todo orgulho, arranca toda arrogância, meu Deus. Arranca, Deus, todo espírito de superioridade, ó Deus. Ó Pai querido, arranca de mim, ó Deus, toda doença, Deus, que possa estar me corroendo, ó Deus. Ah, Senhor, a falta de perdão, ó Deus. Toca, Pai querido, para que seja arrancado lá de dentro, ó Deus. Oh, Senhor, toda hipocrisia, meu Pai. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros, ó Deus. Verdadeiros cristãos, ó Pai. Verdadeiras cristãs, ó Deus. Que nós não sejamos, ó Deus, alvo de chacota, Deus. Que Satanás não possa levantar a boca para dizer que nós somos hipócritas, ó Deus. Arranca, Deus querido, de toda a igreja, Pai, toda sensação, toda atividade de hipocrisia, Pai. Senhor, que todos os segredos, ó Deus, tudo aquilo que Satanás tem colocado, Senhor, porque eu sei que ele tem colocado, mas vai saindo agora em nome de Jesus. Sai todo segredo, toda falta de transparência, tudo aquilo que vai acumulando, Senhor, pensando que ninguém está vendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser transparentes, ó Pai. Senhor, o sétimo mergulho, ó Deus, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, Senhor, fiéis diante de Ti, ó Deus, andando ao Teu lado, ó Deus, trabalhando para Ti, Senhor. Repreende Mamon na nossa vida, Deus. Não permita, Deus, que Mamon entre na nossa vida, Deus. Senhor, que nós possamos estar firmes contigo, ó Pai. Ah, Senhor, somente contigo, ó Pai. Oh, Deus querido, está aqui a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, faz a obra. Abre a tua boca, igreja, e fala com o Pai. Se você não pode falar, então fale em línguas. Ah, mas abre a tua boca. Você é pentecostal, você tem o poder do Espírito Santo. Você pode abrir a tua boca e falar: Senhor, transforma a minha vida, Deus. Transforma a vida da minha família. Transforma, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser mudado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faz essa obra, Pai. Nós queremos andar contigo no mundo, ó Deus, onde nossos irmãos estão sendo executados, Senhor. Ah, Senhor, como nós precisamos nos converter, ó Pai. Como nós precisamos nos converter, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a andar realmente de forma a agradar o Teu coração, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Faz, Senhor, a Tua obra, Pai. Faz a Tua obra, Pai. Toma nossas famílias nas Tuas mãos, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que ainda estão distantes de Ti, ó Deus. Colocamos cada um em Tuas mãos, ó Deus. Sabemos que os nossos amados não são os nossos amados por acaso, Senhor. É porque Tu, Senhor, desenhaste, Senhor, as nossas famílias. Tu escolhestes quem estaria do nosso lado, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, toca, Senhor, em cada membro da nossa família, Pai.
salva, transforma, Deus. Senhor, faz uma obra, Pai, a obra que nós não podemos fazer, mas que Tu podes fazer, ó Deus. Faz, ó Deus, a Tua obra, Deus. A nossa parte é Te glorificar, porque nós sabemos, ó Deus, que há verdadeiramente um lugar, ó Deus, em Ti, em que nós temos paz, ó Deus, onde que nada, Senhor, pode nos abalar, ó Deus, porque não importa qual tipo de problema, qual tipo de ataque que nós possamos receber, ó Deus, nós sabemos que nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que se levanta, Senhor, e nos coloca de pé, ó Deus, um Deus que levanta nossas mãos, ó Pai, trêmulas, ó Pai, Tu nos colocas de pé, ó Pai. Muito obrigada por isso, Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus, e que, Senhor, a Tua bênção esteja sobre a Tua família aqui, ó Deus. Senhor, fortalece cada um, ó Deus, de forma, Deus querido, milagrosa, Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, com a cura na mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. E eu queria pedir para a gente poder cantar essa música mais uma vez. Você pode voltar para o seu lugar e nós vamos cantar essa música mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso onde você pode descansar e ficar tranquilo, que Deus está cuidando. Ele dá o refrigério para a tua alma. Se você quer sentir isso, feche teus olhos. A verdade dele reina. Esse lugar é no Senhor. Igreja de Jesus, alegra o teu coração. Oh Deus, aleluia. Esse lugar é maravilhoso. É um lugar que você alcança quando você ora, quando você lê a palavra dele, quando você jejua. Aleluia. Há um lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Aprenda, igreja, a ter esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tem um lugar onde a inconstância não domina. Você não fica pensando, ó, não tô salvo. Você sabe que você é salvo de Jesus. Você sabe que Deus está na sua vida. Então você vai ficar firme. Há um lugar onde a inconstância. Vamos cantar essa daí. Vamos cantar essa estrofe. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Presta atenção, os teus sonhos Deus está vendo. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Aleluia! Há um
um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Canta, igreja, canta, canta. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh Deus maravilhoso. Esse lugar, Deus poderoso. Não há outro igual a ti, ó Deus. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. E esse lugar é do Senhor, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aleluia, aleluia. Salva de palmas para Ele. Fala, Senhor, Tu és tudo que eu preciso, ó Deus. Eu não preciso de mais nada, Senhor, a não ser de Ti. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse consolo para o nosso coração. Saber que o nosso Deus é Ele quem nos consola, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos transforma, é Ele que muda as nossas situações. Ninguém nunca disse que nós não teríamos problemas. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso que Ele falou. E Ele falou também que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então tenha essa certeza no seu coração. Deus está sabendo da sua situação. E Ele vai agir no momento certo. A cura vem. Em nome de Jesus.